Tiago, capítulo 2, continuando a nossa mensagem, a série de mensagens. A partir do verso número 1, vamos ler juntos? Voz forte, boa entonação aí, vamos lá. Isa, forte, hein, Isa? Vamos lá. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, conforme a Escritura afirma, ame o seu próximo como a você mesmo, agem corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Espero que vocês não tenham apenas lido, mas prestado atenção na leitura. Por que que é muito significativo esta orientação bem prática e que nós já conhecíamos, sabemos e estamos retomando aqui na fala do Tiago para nós? Por que que é tão importante? Porque fala como a gente lida com as pessoas. A pergunta seria essa: como é que você trata as pessoas? Como é que é o seu jeito de se relacionar com as pessoas? Porque a gente tem critérios, né? E os nossos critérios fazem jus, por exemplo, às pessoas que nós somos amigos, aquelas pessoas que nós temos afinidade. E tem aquelas pessoas que a gente não conhece. Tem as pessoas que não apenas a gente não conhece, mas que quando a gente olha assim, o nosso santo não bateu, né? A gente olha assim e fala assim, eu não fui muito com a sua cara, né? A gente, claro, não fala isso, mas aí a gente age para com ela das maneiras como nós temos como princípios nossos ou enxergares nossos, olhares nossos. São critérios nossos. Só que o Tiago, irmãos, ele está falando de dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto e uma sabedoria que vem terrena. A sabedoria terrena é a nossa instintiva, natural, que nós colocamos como critério para nos relacionarmos com as pessoas. Mas aqui de cara ele está dizendo, olha, vocês não são mais gente natural, simples e tão somente. Vocês não enxergam a vida mais do ponto de vista pessoal. Agora, o seu modo de ler a vida, de enxergar a vida, de viver a vida, o modo como vocês tomam as decisões e as ações de vocês, bem como o modo como vocês lidam com as pessoas, tratam as pessoas, já não é mais como você sente que é o verdadeiro.
Não é mais como você sente que é legal. Você tem um critério que não é seu mais. É Cristo. É da nova vida em Cristo Jesus. Por isso que abre a sua Bíblia em Tiago capítulo 1, lá no verso de número 18, nós temos algo muito significativo que faz jus nessa carta, para que a gente entenda essa diferença entre viver a vida conforme o nosso jeito e viver a vida conforme Cristo. No capítulo 1, nesse finalzinho, no verso número 18, olha o que o Tiago diz. Por sua própria decisão, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Como assim? Nos gerou se a gente já era vivo? Quer dizer que nos gerou de novo. Aqui é uma alusão ao novo nascimento. Nascemos de novo quando nos encontramos em Cristo Jesus. E fomos gerados pela palavra de Deus, feitos uma nova pessoa. Tanto que ele vai dizer aqui, ele nos fez novo pela sua palavra, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Deus já criou fruto, pessoal. Esse fruto que ele está falando, está se referindo a um tipo de gente. Um tipo de gente não mais a semelhança de Adão. Um tipo de gente a semelhança de Jesus. Está dando para entender, amém? Quando a gente se encontra com Jesus, os parâmetros para a gente viver mudam. Por isso que o Tiago começa a dizer assim, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, verso número 1, não façam diferença entre as pessoas, como tratando-as de forma diferente, sendo parciais com elas. E aqui ele dá um exemplo. Por que ele diz isso? Porque agora, o que se espera de nós que encontramos Jesus, e que recebemos a vida de Jesus, e que temos um novo caráter, é que o nosso jeito de lidar uns com os outros não seja mais o mesmo. Por isso a minha pergunta para você é, quando você encontrou Cristo, mudou o seu jeito de lidar com a sua família? Com o seu filho que te faz raiva, né? Com a tua esposa, com o teu marido? Lidou diferente agora o modo como você vive as dificuldades de gente que é contrária a você? Quando a gente se encontra com Cristo, os nossos relacionamentos mudam. Por quê? Porque Cristo agora é aquele que norteia as nossas relações. Por isso que Jesus, né, vai nos orientar que aquele que foi salvo em Cristo Jesus, ele vivia de uma forma. E a forma é, aquele que roubava, ele fazia o mal. Mas agora, depois que encontrou Jesus e teve a sua vida transformada, o que espera? É que ele não roube mais, não furte mais. E o texto vai dizer ainda mais, ele não apenas não vai trabalhar para roubar dos outros, mas ele vai trabalhar para que aquilo que ele tiver, ele pode abençoar outros. Então, a experiência, as transformações mudam, o jeito de lidar com as pessoas mudam. E o Tiago está falando que nós somos transformados nisso. Transformados ao ponto de que as nossas relações não serão mais mediadas pelos nossos próprios critérios. Por que isso é importante? Porque a gente tem princípios e valores que norteiam os nossos relacionamentos. A gente se aproxima de gente que, né, a gente tem coisas em nós que dizem, ó, esse aqui é uma boa pessoa. Essa aqui não é tão boa, então eu não vou ficar tão perto. A gente tem coisas em nós que a gente chamamos de princípios e valores que ajudam a gente nessa iniciativa ou não de chegar em alguém. Só que aqui ele está dizendo a partir da experiência da presença de Jesus. Na presença de Deus, todos nós estamos debaixo do critério de Deus. Ou seja, quando a gente está reunido aqui neste lugar, não existe mais, aqui, desculpa as referências, tá? Não existe mais o médico, não existe mais o empresário, não existe mais o fazendeiro, o advogado, né, o farmacêutico, não existe mais a dona de casa, não existe o pastor, apesar de termos todos nós entre aqui. Não existe mais isso. Diante de Deus, todos nós somos homem, somos um. Correto? E é isso que o Tiago está dizendo para nós. Que quando é Deus quem criteria as nossas vidas, já não é mais o nosso próprio valor. Porque o nosso valor trata as pessoas com parcialidade. Trata as pessoas de modo diferente daquela que Deus planejou. Faz com que a gente funcione
as nossas relações a partir do relógio que a gente tem de igual, do dinheiro que a gente tem, das possibilidades que a gente tem. E é isso que fica muito evidente quando a gente se encontra como igreja. Então, peguem esse exemplo como para nós. Nós aqui, quando nos reunimos, o que te faz aproximar do irmão? Você conversa mais com quem? Você tem iniciativa para conversar com gente que você não conhece? Você chega para conversar com pessoas que não podem ir frequentar os mesmos lugares que você? Tudo isso tem que ter na nossa mente a razão de Jesus. Porque se a gente não usar Cristo como a baliza das nossas relações, a gente vai usar outra coisa. E essa outra coisa são os nossos próprios valores. Então, o que o Tiago está dizendo para nós nesses 4 primeiros versículos? Que a gente não deve deixar com que a opinião dos outros interfira na maneira como a gente vive a nossa fé em Cristo Jesus. A gente tem no nosso contexto uma batida muito forte do conceito da individualidade, da experiência de você viver aquilo que você sente, de você fazer as coisas que te dão na telha. E quando é estimulado isso em nós, eles não falam simplesmente, olha, viva a sua vida, busque os teus sonhos, vai atrás daquilo que te faz feliz. Não é só essa fala, é todo aquele que te impede daquilo que você quer fazer ser feliz, o que é que você tem que fazer? Abandonar, rejeitar. Essas pessoas que te impedem, façam dessas pessoas um degrau, pise para o próximo andar. Faça das pessoas um objeto para chegar onde você quer, porque essas pessoas vão te impedir. Então, se tem alguém que está te atrapalhando a ser quem você é, então saiba que eles precisam sair. E sabe que tem gente que vai usar isso de forma muito bonitinha, não sei se vocês já ouviram, né? Mas o pessoal fala assim, olha, se Deus está tirando gente do seu lado, né? É porque Deus está vendo coisas que você não vê. Está ouvindo coisas que você não ouviu. Talvez Deus esteja limpando o caminho para você chegar aonde você precisa chegar. Só que a gente nunca faz a matemática o contrário, né? Que talvez não seja Deus tirando as pessoas do nosso caminho, mas Deus tirando a gente do caminho delas. A gente não para pensar nisso. Quando é que a gente descobre isso? As razões que motivam a nossa vida. Porque quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, olha só o que o Tiago está dizendo, que existe um critério que é o nosso. Então, se eu chego numa reunião, vai ter vários tipos de pessoas. Se eu me convir a apenas sentar do lado das pessoas que eu gosto, que é o meu conforto, eu não vou ter trabalho. Eu não vou precisar chegar em alguém que vai estar passando necessidade, vou ter que ajudar, então eu sempre sento perto daquela pessoa que, se ela precisar de ajuda, eu vou querer ajudar. O que eu estou fazendo? Eu estou usando o meu critério para me relacionar com você. E isso faz com que aquilo que eu estou buscando não seja a vontade de Deus e não seja a glória de Deus, porque Deus não é glorificado nisso. Olha só o que o texto está dizendo para nós. Não façam diferença, verso número 1. Pode deixar para nós, Lídia, por favor. Vai colocando aí para nós lermos juntos. Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Não façam isso. O pensamento do mundo, aquilo que as pessoas vivem e são, interferem muito no modo como a gente vive a nossa vida. Por isso que o Tiago dá esse exemplo para nós. E esse exemplo é aquela palavrinha que a gente não usa muito, mas é aquela que é a real. A discriminação de uma pessoa. Quando a gente faz discriminação de alguém, nós estamos, no fundo, irmãos, usando o nosso critério. Irmãos, parcialidade, favoritismo, pré-julgamento, tem a ver com essa questão anterior, de nós funcionarmos conforme os critérios errados, conforme o mundo, conforme os nossos próprios desejos e vontades, e não conforme Cristo. Sabe por que o Tiago está falando isso? Porque em todo o Antigo Testamento, se você é uma pessoa que lê a Bíblia Sagrada, se você lê em Malaquias, se você lê em vários textos, você vai ver que Deus condena a nossa parcialidade.
E a parcialidade é a experiência de você agir de uma maneira com um e agir de uma maneira com o outro, certo? Parcialidade é 2 pesos, 2 medidas. Então, com você, né, o peso é um, mas comigo o peso é outro. Aquela mesma experiência que eu conto para vocês, né? Quando é o outro que peca, tem que ser condenado. Mas quando sou eu o réu, a gente perdoa, né? Quando sou eu que estou sentado no banco dos réus, não devia ter sido assim. 2 pesos e 2 medidas. A gente age favoritadamente, né? Em razão de alguém. Agora, nós temos a experiência de favorecer alguém também. Nessa nossa relação em que a gente vai estender a mão para as pessoas que a gente gosta. A gente vai estender as mãos para a gente que a gente tem afinidade. Meu irmão, qual foi a última vez que você estendeu a mão e perguntou para alguém se estava bem, que não era do teu círculo de amizade? Alguém aqui que você sentou do lado, mas que intencionalmente você estendeu a mão para poder começar uma relação e ver o que essa pessoa precisava. Irmãos, no nosso meio, às vezes a gente se acomoda tanto que a gente fica sempre no mesmo grupo, sempre nas mesmas conversas. E tem tanta gente frequentando a nossa comunhão que entra, sai, aí eles recebem o boa noite, porque a nossa igreja é muito, né, acolhedora, como dizem os irmãos. Mas a acolhida não é amizade. A acolhida não é companhia. A acolhida é só você ser bem recebido. Agora, há uma diferença muito grande entre uma pessoa sentar do seu lado, orar com você, perguntar quem é você, querer saber da sua história. É muito diferente. Eu não sei se você já foi em algum lugar onde você sentou, em que a pessoa só perguntou coisas que têm a ver com ela. Que você, né, não existe na conversa. Você está ali no meio de todo mundo, mas a conversa não entra na sua vida. Então, não é uma conversa, é uma experiência de unilateralidade. Sei lá. Certo? É uma relação unilateral. Não é recíproca. A gente age assim, mesmo sem querer. Por isso, Tiago dá um conselho muito prático. Quem encontrou-se com Cristo não age dessa maneira. Irmãos, eu quero falar isso como igreja. O olhar nosso precisa mudar. Nós precisamos olhar para aqueles que que estão bem quietos. Aqueles que precisam de relacionamento, nós devemos agir. Por quê? Porque senão nós vamos estar agindo parcialmente. Nós vamos favorecer um em relação ao outro. O favoritismo tem dentro dessa experiência. Eu vou favorecer o meu amigo, ao invés daquele que eu não conheço. E tem o pré-julgamento. O pré-julgamento é essa experiência de a gente olhar e falar assim, eu não fui muito com a cara daquele irmão. Eu conheço ele de outros horizontes. Imagina só, irmãos, se a gente fosse se relacionar apenas com pessoas que a gente concorda. Apenas com pessoas que a gente acha que devem ir para o céu. Como é que seria se Deus usasse os nossos critérios para salvar as pessoas? Primeiro, você seria salvo? Porque tem um monte de gente que não gosta da gente. Esse aí tinha que ir para o inferno mesmo. Só que o Tiago está dizendo, olha, na Bíblia Sagrada, Deus condena esse tipo de atitude, porque Deus não faz acepção de pessoas. Que diria o Pedro lá, né, com Cornélio, Deus não faz acepção de pessoas. Jesus vai falar para nós em Lucas, quer ver? Abram lá o texto para vocês. Lucas, capítulo 20. Testemunho da multidão com relação a Jesus. Capítulo 20, verso número 21. Lucas 20, 21. As pessoas chegam perto de Jesus e veem que ele não age com parcialidade. Vê que ele não age de acordo com as aparências. Nós não. Nós olhamos as aparências, nós consideramos as questões que são nossas, mas olha o que o texto vai dizer. Alguns chegaram, capítulo 20, verso número 21 de Lucas, chegaram até Jesus e disseram assim para Jesus, a gente sabe que o Senhor fala e ensina o que é correto, Senhor, e que não mostra parcialidade, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Mas coloca também o Marcos 12, verso de número 14. Mesmo testemunho, Jesus, ele não olha as aparências e nem se deixa levar pelas aparências. Por que isso é importante? Porque a gente se deixa levar pelas aparências tanto para o bom quanto para o ruim. Que a gente, quando olha, acha que vê, né, no caso aqui do exemplo de Tiago, vê a pessoa meio maltrapilha, a gente faz pré-julgamentos.
Mas também a gente faz julgamentos errados no olhar quando a gente acha que essa pessoa é uma boa pessoa. Eu, como pastor, posso dizer assim, que é daquelas pessoas que eu esperava mais, é onde não veio nada. Daquelas pessoas que a gente achava que eram alguma coisa, nós recebemos aquilo que não é. Isso aqui tem uma pessoa que fala bem claramente isso, que é o apóstolo Paulo. Aquelas pessoas que ele achou que era alguma coisa, não é. Por quê? Porque a vida não é aquilo que é aparente, é aquilo que está dentro. Irmãos, Deus não vê como o homem vê. Vocês lembram de Deus mandando ir lá o profeta achar o menino Davi? Lembra disso? 1 Samuel, se não me engano, capítulo 26. Vamos lá achar o menino para ser rei. Aí vem o primeiro, o segundo, o terceiro filho. Deus não vê aquilo que a gente vê. Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Deus sabe quem nós somos. Nós fazemos julgamentos errados. Olha o que as pessoas estavam dizendo a respeito de Jesus. Sabemos que ensinas... Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes às aparências dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Está dando para entender? O Tiago, ele está falando isso para nós. Os nossos critérios não podem ser os nossos, tem que ser os de Jesus. Quando a gente olha as aparências, quando a gente age com parcialidade, favoritismo e pré-julgamento, tem a ver com a discriminação, que é a fonte, né, do favoritismo e olhar a aparência, que é a experiência de a gente deixar se levar pelo momento, pelo contexto, por aquilo que as pessoas dizem, pelos irmãos da igreja. Tem todas essas realidades. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando enfrenta Pedro, justamente porque ele estava agindo com parcialidade. No meio da gente não pode haver isso. Justamente porque, qual é a lógica do Tiago? Vamos continuar lendo. Verso de número 5 a 7. O que é que ele diz? Vamos ler juntos? Pode colocar aí para nós? Tiago 2, de 5 a 7. Vamos ler? Ouçam, meus irmãos. Vamos lá. Estão acompanhando aí? Vamos lá? Ouçam. Muito bem, até aí. O que ele está dizendo aí para nós que a gente precisa lembrar? Que Deus não é ser humano. Olhem o que o texto está dizendo para nós, que na nossa avaliação a gente considera aquele que tem alguma coisa, aquele que pode oferecer alguma coisa. Entre essa ilustração para nós, entre essa realidade do rico e do pobre, nós vamos ver que a experiência daquilo que Deus faz é diferente daquilo que nós fazemos. É mais ou menos o Tiago dizendo assim: prestem atenção e reconheçam que Deus não é como a gente. Porque a gente dá valor àquilo que Deus não está tendo e chamando de valor. Deus dá valor àquilo que Ele concedeu. Por isso que Ele está dizendo, o valor não é ser pobre, o valor é aquilo que Deus deu a eles, que é a experiência de reconhecer a Deus e viver para Deus. Eu já ouvi de gente assim: o fulano é uma boa pessoa, ele faz caridade, ele faz um monte de coisa. Mas a gente estava falando de uma pessoa que está presa, nós estamos falando de uma pessoa que mata, estamos falando de uma pessoa que extorque a cidade inteira, e aí fala, não, mas ele é uma boa pessoa. Mas como é que é esse critério de uma pessoa que está presa por matar, roubar, destruir, né? Mas é uma boa pessoa? É porque na nossa linguagem de aparência, a gente vê a pessoa fazendo um bem para mim, fazendo um bem para você, ajudando alguém ali. Mas vamos lá, ajudar os outros com dinheiro roubado?
não é tanto assim uma coisa boa, certo? Mas a gente às vezes olha e fala assim, não, a pessoa boa, é uma pessoa de coração bom. Não, não é. O mal que se produz tem a ver com aquilo que a gente está chamando de bom, então a gente age com parcialidade. A gente abre a nossa casa para essa pessoa, a gente dá maior atenção, mas para outros a gente exclui. A gente não dá tanta atenção assim, tanta importância, porque ela não tem. Mas lembre, irmão, diante de Deus, há uma diferença entre rico e pobre, que é o ter. A diferença entre o pobre e o rico é o ter. Mas diante de Deus, não existe o ter, existe o ser. Diante de Deus, nós somos. Não existe diferença entre nós, porque nós somos. Eu sou o ser humano e você também. Por isso que o Tiago está dizendo, olha, o reino de Deus é prometido a quem? Quem é que entra no reino de Deus? É quem é rico ou quem é pobre? No texto bíblico, nem quem é rico, nem quem é pobre. O reino de Deus é para todos aqueles que amam a? Por isso que a gente precisa lembrar, queridos irmãos, a escolha é feita por Deus. Deus aceita todos aqueles que creem em seu nome e recebe todos aqueles que dedicam a vida a Ele. Irmãos, o que Tiago está dizendo é que Deus é o parâmetro. Não é a riqueza nem a pobreza. Não é aquilo que nós temos, mas é o Deus a quem servimos. Deu para entender? Deus é o parâmetro da nossa escolha, porque é Ele quem escolhe. Se Ele diz que nós devemos amar uns aos outros, o que é que nós temos que fazer? Amar. Não dá para a gente simplesmente chegar e ficar aqui a quem, e esperar que alguém sente do meu lado. Ele está dizendo para que a gente vá e faça aquilo que Ele fez, para que a gente haja com os parâmetros que Ele deu. Irmãos, somos sempre parciais e equivocados, sempre, 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 quando a gente baliza as nossas escolhas e as nossas ações segundo as nossas vontades, e não na palavra de Deus. A minha pergunta para você, como tenho feito para mim, as nossas relações estão sendo baseadas naquilo que é a palavra de Deus, ou segundo as minhas próprias vontades? Porque eu sei que a gente vem para culto e não para culto de acordo com as nossas vontades. Eu sei que a gente senta em grupos, vai em casas e não vai em outras por causa daquilo que a gente gosta. Mas a Bíblia diz para nós que a gente escolhe aquilo que Deus escolheu. A gente deve viver e balizar as nossas vidas conforme a palavra de... Estou caminhando para encerrar, versos número 8 a 11. O que é que diz aí? Vamos ler juntos. Vamos lá. Se vocês de fato... Irmãos, é interessante como a gente age com a nossa relação com Deus a partir daquilo que a gente acha correto. Então a gente faz parcialmente. A gente escolhe os versículos que a gente gosta, os versículos que a gente não gosta, a gente não lê, certo? Mas o que o texto está dizendo para nós? Que temor a Deus e obediência à sua palavra é o princípio da sabedoria e a expressão de fé verdadeira. Não é assim que o Provérbios vai dizer? Que o temor do Senhor é o princípio da... E o que é que o Tiago está dizendo? Que é a expressão da fé verdadeira. Sabe qual é a fé verdadeira? É aquela realidade que eu vivo e que faço, não porque simplesmente concordo, quero e entendo, mas faço por causa de Jesus. Por isso, mais uma vez eu lembro vocês, por que a gente cultua? Por que a gente se reúne?
Não é por vontade própria, é por causa da realidade, da decisão de vivermos a nossa vida em Cristo Jesus, por causa dele. Você já imaginou que a diferença que você faz na vida de alguém, simplesmente às vezes por você estar num culto como esse, olhando para o lado, estendendo a sua mão e servindo? E se a gente simplesmente diz assim, não vou fazer, não quero ir, vou fazer outra coisa, a gente não realiza aquilo que nós cremos quando a igreja está reunida, adorando. E aqui o Tiago, ele traz uma palavra muito significativa, que é o que eu gostaria de trazer como a nossa mensagem dessa noite. A lei do reino. Lei tem a ver com a realidade da liberdade em Cristo Jesus, que nós falamos na lição passada, na pregação passada. Lembrem que lei da liberdade não é a experiência de fazer aquilo que eu quiser, do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser. A liberdade em Cristo não é viver da maneira que a gente quer, é viver da maneira como Cristo nos ordenou. Liberdade é não precisar ser escravo do pecado e viver para nós mesmos. Liberdade em Cristo é viver nele. Você sabe que tem gente que tem pregado que a nossa liberdade em Cristo é liberdade inclusive dele. Que Jesus nos libertou inclusive dele. Então qual que é o parâmetro das nossas relações? Como nós devemos viver se nós estamos libertos inclusive de não viver para Deus? Mas não, a liberdade em Cristo é viver nele. Entende? Essa experiência que o Tiago está dizendo, nós não podemos escolher cumprir a nossa própria vontade e dizer que estamos amando a Deus. Porque quando a gente cumpre a nossa vontade, a primeira coisa que a gente faz é não ir, não estender a mão, não ajudar, reclamar, não querer ajudar. Esse cara sempre foi assim. Mas quando a gente vai e obedece à lei do reino de Deus, é onde a vontade do Senhor é feita. É nesse momento que a gente passa a viver aquilo que Deus deseja. Por isso que o Tiago está dizendo para nós, que a gente não pode escolher o que devemos cumprir da lei de Deus e esquecer o restante. A gente deve viver tudo. Por isso que ele fala dessa forma. Se eu digo que não cumpro, que estou cumprindo aqui, mas descumpro isso aqui, eu sou transgressor do mesmo jeito. Viver a vida de Deus é viver de acordo com a vontade de Deus. Viva a lei do reino, não a sua lei. Há uma diferença. O princípio da Escritura é o que deve nortear as nossas vidas, irmãos. É a palavra de Deus que deve nortear o seu caminho, as suas decisões, as suas relações, os seus relacionamentos, a minha vida, tudo aquilo que a gente faz. Por isso que ele diz, ame o próximo. Finalizando, verso número 12 a 13 diz o seguinte, eu vou ler. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Essa lei que a gente acabou de dizer. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Somos livres, mas não livres de Deus, livres do pecado. Nós não estamos livres de Deus, nós estamos submissos em Deus, vivendo nele. Como disse o apóstolo Paulo, citando os profetas gregos, né? Nele nós nos movemos e existimos. Né? Nós vivemos, nos movemos e existimos. Irmãos, a liberdade em Cristo é essa, de poder viver a lei do reino. Ou seja, viver a vontade de Deus nas nossas vidas. O que o Tiago está dizendo é que aquele que um dia foi feito nova pessoa, ele agora vive para Deus. E os critérios que ele usa para viver a sua vida são as de Deus. Não é cabível na experiência cristã um cristão que vive como se Deus não existisse, que age com parcialidade, que age injustamente, que age totalmente diferente do seu pai. Pelo contrário, nós, como novas criaturas em Cristo Jesus, vivemos como Cristo vive. Nós não somos perfeitos, mas somos influenciados e direcionados pela sua palavra. Quem não criteria a sua vida pela palavra de Deus, criteria por qualquer outra coisa. Então saiba, o verdadeiro cristão, aquele que tem a fé verdadeira e a expressa, é aquele que revela na sua vida a lei do reino, a vontade de Deus sendo feita na sua vida. Que nós possamos fazer essa oração,
Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, em nome de Jesus, amém. Amém?